Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast e hoje, no episódio de hoje, recebemos duas convidadas inspiradoras. Lara Danuta, ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí e pesquisadora. E Alda Regina, que é cofundadora do Instituto Ayabás, uma organização que há 15 anos é um dos maiores coletivos de mulheres do Nordeste, lutando pela reparação e direito das mulheres negras. A história do Ayabás é de força e resiliência, marcada pela união e pelo empoderamento feminino. Prepare-se para uma conversa rica sobre identidade, resistência e o poder transformador da luta coletiva. Aproveite e já encaminha aí esse episódio para uma amiga que gosta desse tipo de assunto. Deixa o seu like e vem com a gente para essa conversa para lá de inspiradora. Sejam muito bem-vindas, Alda e Lara. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui no Elas Têm Poder Podcast. Pela primeira vez, a gente vai falar dessa temática que é tão importante, que precisa ser conversada, né? Ser ampliada aí essa conversa para mais pessoas, independente se é uma mulher negra ou não, para que a gente entenda, né, a realidade uma da outra e possa contribuir aí para um mundo mais inclusivo, para um mundo mais interessante, né? Onde a gente aprenda umas com as outras também. Falar de preconceito, né? Falar de racismo, que não é, como você bem falou anteriormente, não é uma questão de raiva, nem de guerrear uns contra os outros, mas que a gente possa entender, né? E utilizar de mais empatia aí, entre todas nós mulheres, já que se a gente quer conquistar mais coisas no mundo, a gente precisa se unir, não é isso? É isso, obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom a gente poder falar um pouco da nossa história, em especial da história das mulheres negras piauienses. Então, a gente está muito feliz em poder estar aqui hoje. Obrigada. E agora a dona Alda, né? Que eu digo que é a matriarca, né? Que é a mãe da Lara. A gente agradece, esses momentos são super importantes para a gente. Falar da nossa história, da nossa identidade, falar do racismo, né? Falar do nosso trabalho, falar desse enfrentamento, das nossas conquistas também. Sim. Da nossa felicidade, dos nossos afetos, né? Isso é muito importante para a gente. Então, para começar, vamos relembrar um pouco aí, né? Quem é a Alda, como é que foi a infância da Alda, dessa mulher negra, que hoje ajuda outras mulheres, né? Trabalha com essa causa. Por que resolveu trabalhar com essa causa? Mas vamos iniciar, né? Começar do começo. Como é que foi sua infância, sua família? A gente tem uma família de mulher preta, de homens pretos, né? Onde a gente sempre foi muito feliz e nunca foi de externar nada de infelicidade, tristeza, assim, né? Então, eu tive a infância muito boa, de muitas brincadeiras, né? Na infância, com muitas meninas na rua, muitos meninos. E fui para a escola também um pouco cedo, vamos dizer assim, né? Com 6, 7 anos. E foi interessante, porque na minha casa eu era tratada como uma menina mais bonita, né? A mais nova, a caçula, a mais cuidada. Quando eu cheguei na escola foi um impacto muito grande, porque eu percebi que na escola eu não era a mais bonita, né? Porque os meninos me chamavam de vários apelidos, na época não existia o nome bullying, né? Mas chamavam de apelidos, né? De nega do cabelo duro, feia, não sei o quê, etc. E aí foi interessante, eu conto às vezes essa história, que quando eu cheguei na escola pela primeira vez, eu encontrei um anjo, parece, vamos dizer assim. Sim. Porque tinha um menino que, assim, hoje eu caracterizo como um menino que, como se ele fosse, vamos dizer assim, autista. Sim. Porque ele era maior do que todo mundo e ele ficava o tempo todo naquele espaço dele. Mas quando ele percebeu que alguém me machucou, que puxou meus cabelos, ele me defendeu. Então, todo o primeiro ano que eu passei na escola, ninguém mexia comigo. Porque ele não deixava Ele era o seu guardião, Ele né? era o meu guardião, assim, sem ter nenhuma amizade comigo. Interessante. Mas, assim, eu lembro muito desse menino, um menino branco. Ele tinha um cabelo longo, assim, um pouco louro. E ele me defendia, né? Então, eu me salvei por isso. Interessante, né? Um menino
protegendo uma menina, né? Que estava passando por alguma questão. Porque eles me xingavam muito, puxavam muito meus cabelos. Mesmo a minha mãe fazia, minhas irmãs faziam umas trancinhas bem feitinhas, bem bonitinhas. Mas eles me... Acho que também tinha uma coisa, assim, que eu já entrei na escola empoderada. Sim. Né? Porque eu sabia ler, eles não sabiam ler. Uhum. Então, eu já entrei empoderada. E, nesse aspecto, a forma incomodou, né? Desse incômodo, né? Era exatamente isso. Mas tudo bem, eu superei, sempre quis ser a melhor da turma, etc. Né? Mas aí é importante a gente falar, porque eu acredito que até hoje, embora hoje, né, se fale mais e tal, mas até hoje as meninas negras podem passar pela mesma situação que você passou. E você disse que era mais bonita da família, que se sentia, né, bem e tal. Então, você tinha já uma questão de autoestima, ok, mas sentiu o impacto quando chegou no colégio. E aí eu quero lhe perguntar, quando você era criança, as meninas, os meninos que você brincava antes de ir para o colégio, eram todos meninos negros? Todos os meninos negros e todas as Tá. meninas negras. Então, por isso que você lá não tinha tanta questão, né? E chegou num colégio diferente, com várias etnias, vamos dizer assim. E isso é muito importante a gente falar para quem está ouvindo hoje, né, esse podcast, o quanto as mães, né, as famílias, podem contribuir para que isso não aconteça. Então, uma mãe ou um pai, seja ele branco, japonês, seja o que for, que conversa com os filhos e fala, né, dessa questão do respeito, a diferença, né? Porque cada um de nós é diferente, não tem ninguém igual no mundo. Mesmo entre os negros, existe... Cada um tem seu jeito, entre os brancos, entre os amarelos, né, pardos. Então, assim, o quanto é importante a gente, enquanto mulher e mãe, né? Você é mãe. A Lara ainda não é mãe, né, Lara? Não. A gente estar trabalhando isso na cabeça dos nossos filhos. E, em primeiro lugar, na nossa, né? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente preconceituosa. E eu lembrei aqui agora de um episódio que aconteceu no meu prédio. Agora, recentemente. Eu tinha uma cozinheira, né? Empregada doméstica. E ela ia embora à tardinha. E ela estava toda arrumada, banhada e tudo. E aí o elevador social deu problema. Ia subindo no elevador de serviço uma moradora do prédio. Uma mulher branca. E médica. E aí essa minha funcionária disse que essa mulher, quando viu que ela ia entrar no elevador, disse: não entre. Espere eu descer e aí depois você vai entrar. E ela é uma mulher também que tem uma autoestima ótima, né? Essa que trabalhava na minha casa disse: não, eu vou entrar sim, porque eu tenho uma consulta agora, eu estou atrasada e eu vou entrar. Se a senhora não quiser ir comigo, a senhora fique aí. E aí ela ficou, a mulher ficou e ficou zangada. Então, assim, você vê que isso não tem a ver com nível de escolaridade, né? Nem com classe social, porque também acontece em qualquer classe social a questão do preconceito. Então, como é que nos dias de hoje, né, a gente ainda tem esse tipo de mentalidade da pessoa não querer ir no mesmo elevador? Mas, assim, né, o que eu queria... Assim, e ela é uma mulher negra, né? Queria completar que na escola, mesmo com esse ambiente, né, de todo preconceito, mas também a gente tinha os grupinhos que a gente se organizava e se dava bem, né? Mas na escola tem muitas... aparecem várias questões, né? Que vão afetar essa coisa assim, nossa, eu estou vivendo num mundo onde eu não posso entrar, né? Pela questão da minha cor. Sim. Mas, enfim, esse percurso todo foi superado. E eu sempre gostei de ser uma menina negra, não tinha essa coisa de dizer que não era e tudo mais, né? Mas na escola também eu aprendi outras questões, que é onde eu quero chegar, né? Que mesmo com a autoestima, né, dentro da escola, quando eu já estava em outras séries, eu não ouvia nada sobre a minha história. Não ouvia, assim, eu só ouvia a história, tipo, a princesa Isabel libertou os escravos. Sim. Não falei nem se era negro, né, os escravos. Né? Então, assim, para mim era muito dolorido. Aí eu comecei a mudar um pouco esse meu modo de ser. Eu era uma criança feliz, eu passo por uma adolescência mais ou menos. Aí quando eu vou entrando nessa cor da juventude, entre a adolescência, aí eu já não era mais negra. Então, assim, tipo, entre 13 e 14 anos,
eu não me achava uma pessoa negra. Eu não dizia que era negra. Negra, para mim, era ofensa. Eu achava que eu era uma menina morena. Ah, não Morena. chamava negra. Eu dizia para mim mesmo que eu era uma morena clara. Por quê? Porque toda essa vivência da escola, desse ambiente do racismo, fez com que eu não quisesse mais assumir essa minha identidade. Sim. Mas aí depois eu fui para vários lugares que eu acho que é muito importante na vida também de qualquer pessoa. E eu fui para a igreja, né? E na igreja eu aprendi muito com os padres que estavam Sim. lá, que tinham novas ideologias, né? A teologia da libertação. E foi eles que trouxeram para a gente esse resgate de que essa nossa identidade negra era uma identidade de poder. Sim. Porque nós fizemos parte da história do Brasil. E nós não éramos só africanos e africanas trazidos para cá sem cabeça, sem identidade, sem alma. A gente era rei, a gente era rainha, a gente era metalúrgico, a gente entendia de agricultura, a gente entendia de várias coisas, né, de alimentação. Então, nós vimos para cá. E aí eu disse, não, pois eu quero ser, sim, uma pessoa negra Agora de eu novo. sou negra. Agora eu sou uma menina negra. Aí pronto, eu já queria aquela coisa, sabe? Aí quando eu tinha 15 anos, minha irmã disse que eu tinha que alisar o cabelo, então alisei o cabelo. Minha cabeça ficou totalmente ferida, porque naquela época não existiam esses cremes que existem hoje. Era um tipo de produto que ele é feito com soda cáustica. Meu Deus. E ele destrói muito o cabelo da pessoa. Então, minha cabeça feriu bastante. E eu disse para mim, quando eu completar 17 anos, eu vou tirar toda essa química do meu cabelo, né? Aí eu esperei ali, fui cortando até eu tirar de vez, né? E a partir daí eu fui fazer parte mesmo de movimento negro, assim, mas eu não tenho muito de dizer assim, olha, a minha infância foi ruim, tive muitos racismos. Momentos Mas o momento de estar dentro da minha casa e perceber que a minha família era uma família negra que estava sempre nos defendendo, isso para mim era importante, porque o que acontecesse na rua, eu sabia que a minha família iria me defender. Sim. Algumas coisas não tinham defesa, eu tinha que criar minha própria defesa, né? Sim. E aí, quando você relata essa história dessa pessoa, né? Que a gente fala assim, essa pessoa que não consegue conviver com uma pessoa negra, né? Porque acha que nós, enquanto pessoas negras, nós temos um padrão de vida menor, somos subalternos, somos inferiores também, porque às vezes a gente não conseguiu aprender isso nesse ambiente escolar. Ou não teve uma formação de comunidade, qualquer coisa assim, que não entendeu que é direito meu, eu posso entrar no elevador e sair do elevador. Ela poderia também até ser uma pessoa médica, porque já aconteceu com uma amiga nossa que hoje ela é vice-reitora de uma universidade. No prédio que ela estava, ela vice-reitora, uma mulher negra, uma pessoa branca pegou e falou para ela, olha, eu queria falar com você há muito tempo. Ela, sim, estou aqui. É porque eu queria saber se você conhece alguém que gosta de lavar roupa, que eu estou precisando de uma empregada doméstica para lavar roupa para mim. Você conhece? Ela disse, não. Agora, quando você conhecer, me diga, porque eu também preciso de uma pessoa dessa, sabe? Eu moro aqui há tanto tempo, e eu também estou procurando uma pessoa para fazer. Porque ela pergunta para ela, porque ela é uma mulher negra. Né? Então, assim, tem essa questão de que você vive, né? Sua autoestima é muito bom. Você conviver com pessoas que, né, faz com que você se sinta bem, se sinta bonita. Eu, em momento nenhum, depois que eu me tornei uma mulher preta, que diz que sou uma mulher preta, eu me acho feia. Pode todo mundo achar. Mas é um processo muito difícil. Sim, é um trabalho de autoestima, de autoaceitação também, porque, como você falou, o próprio colégio, né, as próprias escolas e tal, elas vão tendenciando para esse outro lado. Sendo que hoje, ainda bem, né, que já tem... Por exemplo, eu me lembro que eu tenho uma filha... A minha filha tem 29 anos. Eu me lembro que, quando ela era menor, menina, 5 anos, sei lá, numa das viagens que eu fiz, eu encontrei uma Barbie negra. E eu achei linda aquela Barbie, né? Comprei para ela. Mas antes não tinha boneca. Boneca negra, né? Não tinha. Mas, Lara, conta um pouco pra gente também sobre crescer né, com uma mãe que já era envolvida em movimentos. Então, toda a sua vivência, eu acredito, e essa autoestima que você disse que já tinha dentro da sua família, fez com que você quisesse se envolver nesses movimentos, como o Ayabás, né? Que aí eu vou pedir um pouquinho a Lara
para falar um pouco, depois você fala também o que significa esse nome e como é esse movimento que vocês duas são envolvidas, não é isso? Sim. Assim, a minha infância foi um pouco diferente, porque, primeiro que minha mãe pôde proporcionar muito mais do que a minha avó tinha condições de proporcionar, né? Sim. Digo financeiramente, né? Até mesmo por conta dessa valorização do estudo, né? A realidade em que eu nasci, a minha família já estava em um lugar muito diferente. Uhum. Então, eu sou uma menina negra que estudou a vida inteira em escola particular, né? Às vezes com bolsa, né? Mas sempre em escolas particulares, né? Isso já é uma realidade totalmente diferente, ainda que em escolas de bairro, mas uma perspectiva muito diferente. E eu sou uma menina negra que nasceu sabendo que era negra e que teve, durante toda a sua infância, a adolescência e agora na juventude, essa identidade racial muito fortalecida e incentivada. Então, eu nunca tive esse momento de dizer que eu não era uma menina negra. Minha mãe, que é militante, e meu pai também é militante, né? Apesar da minha infância e a minha adolescência, eu não ter tido essa presença física do meu pai, né? Ele sempre acompanhou muito esse processo e incentivou muito. Então, eu sou filho de 2 militantes do movimento negro. Então, a minha identidade racial, ela sempre foi muito fortalecida, não só nesse lado da estética, que, enfim, por mim é muito valorizado, pois sou leonina. Mas a identidade racial sempre foi muito fortalecida em um lado político mesmo, sabe? No sentido de que, por exemplo, eu nunca passei pelo processo de alisar o meu cabelo, de fato. Eu nunca me vi de cabelo liso, né? E isso eu sei que não é a realidade para muitas meninas negras. Então, quando eu comecei a sair da infância para a adolescência, minha mãe começou a trançar o meu cabelo porque ela sabia que a pressão externa seria que eu alisasse o meu cabelo. E aí eu não trançava só porque eu achava bonito. Ela sempre explicou, Lara, as tranças fazem parte da cultura negra, tem um significado. Há um motivo pelo qual ela trançava o meu cabelo e eu usava o meu cabelo trançado. Então, isso não quer dizer que eu não tenha sofrido racismo, porque se você é uma pessoa negra no Brasil, é impossível que você não sofra racismo. Mas eu sempre me posicionei diante disso, né? Assim, pensando muito nesse ambiente escolar, no geral, eu era sempre a única menina negra da sala. A única menina negra da escola que usava tranças. Então, quando, por exemplo, traziam esse tema à tona da escravidão, o professor já olhava para mim, o professor de história já olhava para mim. E aí, se ele queria falar só sobre escravidão, eu ia lá, levantava a mão e falava, não, professor, não é só sobre isso. E aí ficava aquele clima meio tenso, mas eu falava, não, minha mãe me ensinou isso, e levava livro, levava texto e fazia o debate. Então... E era legal, então, que tu enriquecia ali aquela aula, né? Trazia mais... Aí era Semana da Consciência Negra, convidava minha mãe para palestrar na escola. Então, assim, eu sempre soube disso, né? E eu sei que muitas crianças negras não têm essa oportunidade de ter essa identidade racial, de se reconhecer, né, enquanto pessoa negra. E isso foi muito importante para mim, muito importante mesmo, porque... a gente conversava um pouco, né, de o quão o racismo ele pode ser violento. Imagina o quanto é pesado você privar uma pessoa de ocupar um espaço por conta da cor da pele dela. Por conta da aparência dela, por conta dos aspectos que ela carrega e que representam ela. Então, imagina uma criança ter que lidar cotidianamente com as pessoas questionando e ofendendo você, né? As pessoas gostam muito de chamar de bullying, mas eu gosto de reafirmar que é racismo. Que a gente não pode dar outros nomes a essa violência, porque essa mesma violência, ela vai aparecer em vários ambientes. Como eu achei super interessante você trazer esse exemplo, porque a gente começa falando da escola, mas isso vai reverberar em vários ambientes, em todos os lugares. Então, é no meu condomínio,
é quando eu vou tentar ter acesso à saúde, quando eu vou num hospital, é quando eu vou no supermercado, é quando eu vou em lojas e os seguranças nos seguem, como já aconteceu comigo mesmo? e com a minha mãe. Então, em todos os lugares. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque eu sou uma mulher negra. Porque eu estou naquele espaço e as pessoas se sentem incomodadas por eu estar naqueles espaços, né? Então, eu acho que quando a gente pensa no Ayabás, a gente pensa nisso, em um grupo para fortalecer, para poder discutir sobre a identidade racial, para poder falar sobre as mulheres negras, e em especial as mulheres negras piauienses, Sim. né? Porque a gente não tem acesso a essa história. Quanto tempo que a gente ficou sem falar de Esperança Garcia, né? Gente, isso é um marco histórico muito grande, né? Ela começou a ser reconhecida fora do Piauí para que depois a gente conseguisse reconhecer essa mulher, né? Conta um pouquinho, então, pra gente, né? Quem não conhece ainda a história da Esperança Garcia, qual é a importância dela nesse movimento, né? E o que vocês podem trazer aqui para nossa audiência, falando também dessa, que eu tô, Ayabás, né? Isso. Ayabá é na língua africana. Ayabás significa rainha na língua iorubá. É uma das línguas, né, de África. Então, Ayabás ou Iabás tem esse significado de rainha. Legal. Então, são as rainhas lá que se reúnem, né, para falar dessa temática que é realmente muito importante. Mas conta pra gente um pouco da história, ou a Alda, se assim for mais adequado, eu não sei, que foi, né, tem mestrados e tudo mais aí. Conta um pouco pra gente a história dessa mulher, da Esperança Garcia. E o que ela representa, né, para as mulheres negras. Eu tenho mestrado, mas a Lara está terminando o mestrado. Olha aí, são duas mulheres altamente capacitadas para falar, né? Está aqui quase uma mestra. Olha aí. Faltam só alguns dias. Na realidade, assim, eu conheci Esperança Garcia em São Paulo, no Museu Afro-Brasileiro. Quando eu cheguei lá, tinha uma imagem da Esperança Garcia com a carta dela. E alguém me chamou a atenção. Você sabia que essa escrava, essa mulher aqui negra, escravizada, ela é piauiense? Eu disse, não sabia. Muita e ver a história gente não dela, sabe. né? Mas, assim, a gente soube a história da Esperança Garcia através de uma grande amiga que já faleceu, né? A Valcirana, que era militante do movimento negro, que ela criou um coletivo chamado Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia. Esse coletivo foi criado em 1996. Né? Então, ela, vendo toda essa história, trouxe para a gente. Depois que ela criou esse coletivo, Esperança Garcia, foi que a gente começou, aqui no Piauí, discutir um pouco sobre quem era Esperança Garcia. E para nós, assim, é uma mulher que representa, né, todas as Ayabás, né, porque veio uma mulher negra em 1770, né, escrever uma carta, que hoje é uma petição, se tornou a primeira advogada negra do Brasil, porque ela faz exatamente, ela faz uma petição, ela faz um apelo, né, para a família dela, para ela, né, e também para algumas pessoas que moram na comunidade dela, do quanto que ela sofria, e ela queria batizar os filhos, quer dizer, ela passa de um momento em que ela é criada por um povo, né, que era um jesuíta, ele sai, deixa ela na fazenda e quem vem e assume a fazenda começa a espancá-la. E ela já sabia ler e escrever, e ela, com muita astúcia, né, com muita... Ela escreve uma petição e vai, né, ao governador da província e faz uma denúncia e diz, olha, nós não podemos viver maltratados, eu tenho filhos, eu tenho filhas, tem outras pessoas na comunidade, o que vai ser feito? Então, é uma carta muito importante que ela traz, assim... Para nós, ela traz assim um exemplo desse poder que a mulher negra tem. Quando a gente criou a Ayabás, a gente também pensou nisso. A gente criou a Ayabás no dia 6 de setembro de 2009, exatamente no Dia Estadual da Consciência Negra, exatamente no dia de Esperança Garcia, que é considerada aqui no Piauí. Lembrando da história da Esperança Garcia, 6 mulheres, né, se encontram numa praça, onde a gente estava fazendo entregando alguns folders, né, fazendo lá uma manifestação. Convidamos todo mundo e ninguém foi, só foram exatamente nós 6, o esposo de uma companheira. A gente olha para a gente e fala, olha que significativo. Hoje é o Dia Estadual da Consciência Negra, hoje é o dia de Esperança Garcia, e nós, 6 mulheres, estamos aqui, só nós. Cadê os homens do movimento? Por que só nós estamos aqui? Então, nós vamos criar, sim, um grupo,
né, um grupo de mulheres negras, visto que o outro grupo, que era Esperança Garcia, já estava desativado, então vamos retomar essa nossa história. Nós que fizemos parte do Ayabás inicialmente, todas nós viemos de outros grupos, eu fiz parte por muitos anos do Grupo Afrocultural Coisas de Negro aqui no Piauí, né, outras pessoas vieram de outros grupos da universidade, e a gente conseguiu se juntar e criar esse grupo. Então, também houve uma inspiração de Esperança Garcia, para dizermos assim, nós somos essa Esperança Garcia. E um outro detalhe que a gente também observou, naquele momento a gente tinha outros grupos. Nós tínhamos o Ijexá, era coordenado por uma mulher. Essas mulheres aqui São todas do Ayabás. Todas do Ayabás, né? É. Já tem outras mulheres que já entraram no Ayabás, outras que já fizeram parte também, como a Sônia Terra, como a professora Iraneide, como a Ana Patrícia, a Adriana, a Odilani, Giane. E todas as mulheres. Todas essas que participam desse movimento, elas se consideram mulheres negras? Todas, sim. Todas se consideram. Todas são mulheres negras, né? Porque, dependente do tom da pele, né? Quando faz, nós somos todas mulheres negras. Aí, numa atividade que a gente faz no 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, a gente faz uma grande manifestação no Júlio das Pretas, que é uma atividade que acontece no Brasil todo. Uma agenda política. É uma agenda política, e a gente fez essa atividade aí na Avenida Frei Serafim. E vocês levam pessoas de religiões também africanas, não é isso? Para falar. Porque, assim, quando se trata, né, também do racismo, a gente precisa falar dessas nossas religiões. Porque as religiões de matriz africana, né, são desrespeitadas, né? Algumas casas são queimadas, são apedrejadas. Porque a ideia que se tem, né, no Brasil é que a gente é uma religião pagã. Nós somos uma religião, entre aspas, vamos dizer assim, satânica, porque a gente trabalha com energia que vem separar as pessoas, casais, trazer casamento, e que não é nada disso, né? São religiões que tratam principalmente da preservação do meio ambiente, porque trabalha com ervas, né? São essas energias da natureza que vai trazer nossas curas espirituais, né? Através dessas energias, porque a gente vai para a igreja no domingo, quando a gente se sente bem, para receber a hóstia consagrada, como forma de energizar, como a gente se sente bem, que é um símbolo, né? Então, a gente também tem uma nossa forma também de energias, né? Que é a água, que é através dos banhos, que é através de ervas, que é através também de alguns momentos que são, vamos dizer assim, orações, né? Que são os pontos cantados, que são orações que são criadas, às vezes, a gente nem sabe de onde vem, mas são cantadas naquele momento. Então, a gente trabalha muito com essa coisa de energias que são trazidas pelos povos africanos. Os povos africanos são muito místicos, né? Gostam desse colorido, eles gostam de trazer à tona essa coisa da importância do rio, do trovão, das forças da natureza, né? Das forças da natureza. Então, isso é o que se trabalha nas religiões de matriz africana. Que a gente sempre diz, toda e qualquer religião ela tem que ser trabalhada, né, com aquilo que se é verdadeiro. Mas a gente não pode conter algumas pessoas que vão trabalhar com coisas que são em verdade. Assim como a gente vai ter na religião católica, apostólica, romana, nas religiões evangélicas, né? Todas as religiões elas vão ter, mas assim, a essência mesmo da religião de matriz africana é a resistência do povo negro, porque quando vários e vários povos, né, escravizados que fugiam para os quilombos, principalmente as mulheres, eram as mulheres negras que ficavam fazendo ali suas orações, suas mandingas, como dizia o Nego Bispo, né? As mandingas para poder a pessoa ir e não se encontrar aí, né, com os colonizadores e conseguir chegar até o quilombo, se salvar de algumas doenças. Quando apanhava muito, ia lá fazer as curas. Tem uma coisa tão básica que a gente não acredita nas religiões, é que a gente diz que são satânicas, né? Essas religiões, que a gente condena isso. Na realidade, é a falta de informação, né? Que faz Mas quando a gente tem um bebezinho que ele está, como a gente diz, com quebranto, a gente procura uma pessoa... Uma rezadeira, né? Rezadeira que vai lá com a ervazinha, né? E reza. Ele fica murchinho e ali tudo passa, né? E isso realmente acontece, né? Aconteceu lá com os meus 2 filhos, que estavam muito... Tem gente que não acredita, mas eu também não acreditava. Mas aí, depois que eu passei, eu vi que realmente eles estavam vomitando muito, muita febre e tal, e não ficava bom. E aí, meu pai disse, menina, leva esses meninos numa rezadeira, porque eles eram gêmeos.
E aí todo mundo achava muito bonitinho, muito não sei o quê, né? Chamava a atenção. E na realidade, depois que eu levei nessa pessoa para rezar, com esse matinho lá, né? Com a plantinha lá, a erva, eles ficaram bons. Então, assim, hoje eu acredito em energias, né? Eu sou espírita, eu sigo a doutrina espírita, mas eu acredito muito na força da natureza, né? Nas ervas. Porque se foi Deus que criou, né? Sim. Então tem energia. E na própria igreja, não tem o Domingo de Ramos, na igreja católica, né? A pessoa leva o raminho lá para benzer, tem a água benta que eles jogam. Então, muitas vezes eu acredito que é muito mais por falta de informação. E aí cria-se toda aquela, como é que eu posso dizer assim, uma história fantasiosa, né? Em volta. E aí as pessoas começam a falar várias coisas, mas não tem conhecimento, né? E como você falou, em todo lugar tem pessoas bem e mal intencionadas. Sim. Isso aí a gente não, quando mexe com o ser humano, né, não tem como. Mas assim, quais os maiores desafios que vocês acreditam, a gente já falou um pouco, que ainda existe no mundo de hoje? Por exemplo, você tem mestrado, né? A Lara tá terminando aí o mestrado dela. São mulheres que têm muita, vamos dizer, conhecimento e que frequentam universidades e tudo mais. Mas hoje, o que é que ainda, vamos dizer, resiste? O que é que ainda precisa ser melhor esclarecido, trabalhado com relação a essa questão do racismo? Já temos leis, né? Já temos mais, vamos dizer assim, conhecimento, mas ainda existe nesse próprio movimento de vocês. O que é que vocês acreditam, o que é que vocês fazem atualmente e que possa expandir mais para que mais pessoas tomem conhecimento disso aqui que a gente está conversando, né? Da Esperança Garcia, por exemplo, do que é uma religião de origem africana, de quais as dificuldades e o racismo, como é que eu posso dizer, que fica escondido, né? É velado. É velado. Como é que vocês vê toda essa situação hoje e o que é que esse movimento Ayabás tem feito? França, essa é uma pergunta complexa. Complexa demais. Dá outro podcast. Dá outro podcast. O que a gente fala muito, assim, debate muito no Ayabás, é que o racismo, ele é uma questão que, por mais que a gente tenha leis, por mais que a gente tenha conseguido algumas políticas públicas afirmativas, ainda é uma questão que estrutura a nossa sociedade. Sim. Né? E aí, quando a gente fala isso, talvez não fique tão compreensível para as pessoas, né? Porque parece que é algo fantasioso. Mas como assim? É algo que a gente não toca, não sente, mas é algo que estrutura. Porque quando a gente pensa em estruturas, a gente pensa em algo que está na base, que dita, né, as ações, que dita a forma com que a gente vive. Mas é exatamente isso, né? Quando a gente fala desse racismo, quer dizer que ele vai perpassar tanto a economia, como o sistema judiciário, como o sistema de saúde, as políticas públicas, tanto o lado social. Então, assim, talvez esse meu lado pesquisadora me puxe muito para isso, né? Quando a gente vai olhar os dados, né, que a gente consegue, talvez, ter isso de forma mais materializada, Sim. digamos assim. A gente tem a maioria da população negra, de acordo com o IBGE, com o censo do Brasil, a maioria da população, mais de 50% da população é negra, mas quando a gente vai olhar sobre desigualdade social, a população negra ainda é a mais atingida, né? Então, a gente tem a maioria da população, mas essa população ainda é a que ganha menos. A gente tem essa maioria da população e essa população é a que ocupa menos espaços de poder. Assim, a gente pode fazer um exercício bem rápido e simples, né? Pensar em alguns espaços de poder. Quantos ministros ou ministras a gente tem que são
negros e negras, né? Quantas pessoas que estão ocupando cadeiras no parlamento são negras e negros, né? A gente pode pensar também nessa última eleição. A gente pensou em candidatos negros e negras, né? A gente conhece essas pessoas, do que essas pessoas estão falando. Então, assim, são exercícios rápidos, simples. E aí, quando a gente se volta para as periferias, a maioria dessa população está na periferia, né? E aí, o problema não é só essa população estar na periferia. É pensar que essa população, ela tem menos acesso às políticas públicas, né? A população negra é a população que mais morre. A taxa de homicídio entre a população negra chega a ser 3 vezes maior do que entre a população branca. Ou seja, a violência também nos atinge muito mais, né? E aí, assim, são várias questões que a gente poderia trazer aqui. Mas eu acho que o que a gente ainda não tem são políticas públicas realmente de reparação. Hoje a gente tem algumas políticas públicas, como, por exemplo, as políticas de cotas. Certo, a gente conseguiu alcançar espaços como a universidade. Hoje a gente consegue ter mais pessoas negras nessa universidade, mas por que a gente não consegue ter pessoas negras empregadas, né? Por que ainda a maioria dos professores universitários são pessoas brancas? É uma coisa a se pensar, né? Muitas vezes é a gente que não tem tanta, vamos dizer, conhecimento aí dos dados. Às vezes a gente fica, por exemplo, a questão da cota mesmo. Eu mesmo, muitas vezes, lá no início, eu ficava, meu Deus, mas assim, tem um branco e tem um negro. O branco estudou mais, ele conseguiu tirar uma nota maior, né? E por que o negro tem que entrar? Eu não entendia, né? Mas aí, quando a gente vai adentrando mais na história, vamos dizer, nos dados, né? Nessas pesquisas todas, realmente é mais difícil, porque aí vem... É aquela história que você já está contando. Falta de acesso... Muitas vezes, né, a essa escola ou a essa faculdade ou a um trabalho, o pai, né, para poder manter ali o filho no rumo certo, como você já conseguiu. Então, é uma coisa bem complexa. E o que eu acho mais interessante desse trabalho de vocês é a questão da conscientização. Quanto mais vocês falarem, né, quanto mais trouxerem informações para brancos e negros, porque tem muitas pessoas também negras que não têm noção disso aqui que vocês estão falando. E muitas vezes ela vai lá e vota naquele político branco que não está nem aí para ela, que só quer o voto naquela hora, né, e que não apresenta nenhum tipo de política voltada para essa causa, né? Então, assim, realmente, como se diz no popular, o buraco é mais embaixo, né? Assim, é uma conscientização de toda uma população. É uma expansão de consciência, porque a gente vai ter pessoas nesses cargos estratégicos e tudo mais, à medida que a população como um todo, ela entenda, né, essa importância, no meu ponto de vista. Mas tem algumas mulheres, né, a gente está aqui falando de mulher, enfim, que já se destacam de alguma forma, né, no Brasil e no mundo. Então, foi falada da Esperança Garcia, mas se a gente for buscar aqui, por exemplo, já passou por aqui, lá no início, uma Miss Brasil negra, que é a Mona Lisa Alcântara, né? Que é super... Eu fiquei encantada pela inteligência dela na época do concurso, né? Assim, pela segurança, por tudo que ela representou ali naquele momento. Tem atrizes negras hoje que já estão aí com papéis mais... Porque antigamente a gente via nas novelas, as atrizes negras eram sempre ou empregada doméstica, né? Ou até na época das novelas que falavam de escravidão. Então, hoje a gente já vê atrizes negras em papéis, né, de mais relevância, cantoras. A Isa, né, que é uma cantora jovem e que se destaca também. Quem mais? Me ajude aí no Brasil. A gente tem hoje muitas mulheres negras que a gente pode destacar. A gente tem na política Benedita da Silva. Sim. A gente tem a própria, hoje que é a ministra que assumiu aí nos Direitos Humanos, a Macaé. A gente tem aqui no Piauí, a gente tem Francisca Trindade. Né? Precisamos falar dela, a história dela é muito, muito importante para todas nós.
A gente teve no Brasil várias mulheres como Lélia Gonzalez, tem Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Valdeci Nascimento. Nós temos tantas mulheres pretas que escrevem muita coisa, né? Conceição Evaristo, que tem uma literatura aí maravilhosa. E muitos homens também, né? A própria Marielle, que foi uma política aí, né? Que, de nome, né? Que hoje se tornou internacional. Então, assim, a gente tem isso, e que isso se deve muito à luta de outras mulheres Sim, que vieram antes, né? E que a gente consegue hoje ter esse retrato. Mas, assim, como a própria Lara fala, a gente tem um retrato e também tem uma organização política de mulheres negras em todo o Brasil. Sim. Não é só aqui no Piauí. E essa organização, ela favorece tudo isso, Sim. né? Que a gente possa conseguir entender, porque a gente vive num país com tanto racismo que, às vezes, até para algumas meninas negras é muito difícil assumir a sua própria identidade. Sim. E um povo, é um povo mesmo, né? Sem autoestima, ele não consegue dar passos. Um povo sem conhecer a sua história. É isso que a gente fala. A nossa história é a história que, uma vez, um médico, né, um estudante de medicina aqui da universidade, há um tempo atrás, chegou na lanchonete e pediu algo para a menina falou que para ele esperar. Ele disse, olha, eu não vou esperar, não. Porque se você fosse trabalhar na fazenda da minha casa, você seria empregada doméstica. E aí ela fez a denúncia, a gente até acompanhou nesse tempo. Então, tipo assim, é o que as pessoas nos veem. Eu posso chegar enquanto coordenadora da mulher que fui no estado do Piauí, né, com status governamental, mas as pessoas ainda vão olhar, é ela que é a coordenadora? É ela que tem um status de secretária? Porque parece que a gente é visto, e isso, essa visão, são as pessoas e é o Estado brasileiro que nos vê assim. Tanto é o Estado brasileiro que não se modifica, não tem uma política que vá nos atingir. De uma coisa básica, né? Esse exercício básico que a Lara faz, né? É de imaginar que nós tivemos um período aí de transporte público que nós não tínhamos. Quem mais sofria com isso? Era a população pobre. Quem é a população pobre desse país mais empobrecida? É a população negra. Então, não há preocupação do que a gente tem acesso a essas políticas para vir até a universidade. Com certeza. Para se deslocar. Então, assim, a gente está falando disso, que quando eu falo, não é vitimização, é uma realidade do país. E quando as pessoas veem isso, as pessoas também incorporam isso. Quando a gente fala assim, uma pessoa branca, uma pessoa negra, não estão falando do tom da pele daquela pessoa. Uma pessoa branca, aquela pessoa que colocou na sua cabeça que ela é branca e que ela é suprema. Ela está acima de qualquer pessoa. Né? Então, essa minha cor me diz que eu sou superior. Então, essa é uma pessoa com a mentalidade branca. Não estou falando de todas as pessoas que têm a pele clara, que são pessoas que discriminam outras pessoas. Sim. Não, estou falando da cabeça dessas pessoas. Da mentalidade, né? E assim, quando a gente fala, nosso maior desafio é quebrar mesmo as estruturas desse Estado brasileiro, que ele é racista, o Estado brasileiro na sua composição, né? E a gente, enquanto Ayabás, a gente fala também sobre isso, dessa nossa identidade, dessa nossa autoestima, porque senão a gente vai morrer pensando o tempo todo, gente, tem racismo em todo lugar. Não, a gente tem que trabalhar muita coisa legal de autoestima, entender nossa história, mas também de afeto, de se abraçar, sabe, de ser companheira uma das outras. A questão da dança, vocês trabalham dança, arte... dentro desse grupo de vocês? A gente tem um trabalho legal. A Lara também vai falar que a gente não trabalha com a dança. A gente traz esses grupos de dança para mostrar, mas a dança como uma forma também política de expressão. Né? Porque teve um tempo que a gente, enquanto Coisa de Negro, quando eu fazia parte, a gente só era chamado só para dançar, cantar, tocar. E não é esse o nosso papel. É dizer que aquela dança, ela representa algo. É trazer uma formação educacional, pedagógica, para essas pessoas, né? E a gente tem um trabalho legal que a gente faz, não sei se as fotos tem aí, que a Lara também pode falar, que a gente está trabalhando agora com mulheres com empreendedorismo. Sim, legal. Que é a Feira Preta. A Feira Preta, né? Conta um pouquinho pra gente, Lara, dessa história da Feira Preta. Ia procurar tem fotos aí? Procurem fotos aí, vê se tem. Mas tem o Instagram da Feira Preta. Sim, é @Feira Preta. Isso, Feira Preta Piauí. Pronto, a gente vai deixar na descrição também do episódio aqui pro pessoal que quiser ver. Mas eu vi, assim, rapidamente, achei bem interessante. Mas conta aí pra gente como é.
A Feira Preta Piauí, ela é um grupo de mulheres negras afroempreendedoras, né? A gente percebeu que a gente compartilhava muitos espaços com mulheres negras, né? Que estavam, de alguma forma, empreendendo, né? E essas mulheres negras tiravam aí desses empreendimentos uma renda extra ou a sua renda total. E a gente pensou na Feira Preta como um espaço para poder fortalecer essas mulheres negras. Uhum. E aí a gente realizou a primeira Feira Preta em 2019, né? E foi um espaço muito bacana que a gente conseguiu reunir essas empreendedoras e conseguiu também trazer a dança, trazer oficinas. Então, teve maquiagem, teve turbante. E a intenção é realmente essa, que a gente consiga fortalecer esses empreendimentos, que essas mulheres Sim. tenham lucro, consigam Sim. vender, mas também que a gente consiga falar da nossa história, de aspectos da nossa cultura, desse fortalecimento dessa identidade e valorização desses produtos, né, daquele momento. E a feira em si, o nome feira, né, Sim. já diz muito sobre essa troca. Então, é uma troca que a gente tem com as outras pessoas, entre as nossas, e hoje a gente já tem mais empreendedoras que entraram no grupo, que passaram e permaneceram na feira, né? Então, a gente faz a feira normalmente 2 vezes por ano, com datas fixas, e às vezes a gente faz mais. Teve o período da pandemia que a gente teve que fazer online, Sim. então criamos Aí um essa feira catálogo. acontece aonde? Quando acontece? Geralmente acontece no Memorial Esperança Garcia. A Uhum. gente faz no mês de julho, que é o mês o Julho das Pretas, né? Que a gente Aham. tem essa agenda do Julho das Pretas. E a gente também faz agora em novembro, que é o mês da consciência negra, que a gente faz dentro da Festa da Beleza Negra, que acontece no Memorial Esperança Garcia. Legal. E você já tem data para esse evento? 22 de novembro, não é isso? 22 de novembro. Vai ser antes, a gente vai anunciar, né? Então, gente, que legal. Eu achei muito, eu vi aqui, né? E fiquei bem, assim, curiosa para entender. E, assim, esse Instagram que vocês têm, vocês utilizam também para, ao longo, entre uma feira e outra, divulgar o negócio dessas mulheres? Sim. Elas enviam para vocês? Como é que acontece? Sim, a gente está sempre movimentando, né? Uhum. Hoje as redes sociais têm um papel muito importante de poder popularizar essa informação, Sim. conseguir atingir mais pessoas. Então, a gente está sempre divulgando através do Instagram o trabalho dessas mulheres e tentando se fortalecer ao máximo, né? Esse é o intuito da feira, esse apoio mesmo. Sim, são todas microempreendedoras? Sim. Microempreendedora de várias áreas. De várias áreas. A gente tem desde acessórios, a artesanato, a alimentação. A gente tem na feira, por exemplo, a Lena, que faz acarajé, né? A gente tem a Silvana, que tem comidas regionais. Então, a gente tem, assim, uma variedade muito grande de empreendedoras. Legal. Então, eu vou pedir licença aqui só para a gente falar um pouquinho dos patrocinadores, né? O Salão Unique, que está com a gente aqui, dando esse apoio para viabilizar aqui, a gente colocar, né, trazer tantas mulheres. Então, agradecer aqui o Salão Unique, essa parceria, e dizer que se você quiser conhecer, né, os serviços que elas oferecem, que são serviços maravilhosos, é só colocar aí a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e agendar o seu horário com as meninas do Salão Unique. Agradecer também a Onelli. A Onelli é uma empresa de uma mulher também, que também me veste, né? Por exemplo, hoje essa blusa aqui é da Onelli. E a gente gosta muito dessas parcerias de mulheres num programa, né? Num episódio aqui de mulher. Vale muito a pena também conhecer a Onelli. Coloque aí a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E você vai ser direcionado para o Instagram da Onelli para conhecer. E agradecer também a Discar Distribuidora, que é uma empresa que está no Maranhão, mas que está com a gente aqui desde o início, nos apoiando e acreditando, né, nesse projeto de trazer mulheres diversas para contar suas histórias, para falar do seu trabalho, porque a gente sabe que tem muita mulher no mundo. Assim, eu não tenho a pesquisa, né, mas com certeza eu acredito que a maioria da população brasileira seja mulher. Não sei se mas acredito que sim. Então, é preciso que a gente tenha espaços, né, para falar mais sobre
tudo que é, né, que inclui aí esse universo feminino. Tem mais alguém para eu falar, gente? Votação, certo. Vamos falar aqui, convidar você que está aqui assistindo esse episódio para também colocar a sua câmera aí nesse QR Code que aparece na tela e nos ajudar a colocar o Elas Têm Poder podcast entre os melhores podcasts do Brasil. A gente está buscando aí, né, participando aí dessa premiação, que vai até dia 23 de novembro. Então, todo dia você pode entrar lá e deixar o seu voto para que todas essas histórias, assim como essa que a gente está contando hoje, tenham um alcance maior, chegue em mais lugares. Então, quanto mais a gente puder contribuir, todas, peça aí a ajuda de vocês, das mulheres lá do Ayabás, né, para entrar lá e se cadastrar e deixar o seu voto. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, a gente estava falando da Feira Preta, desse empreendedorismo genuinamente, né, das mulheres negras, mostrando tudo que elas sabem fazer, né, do que elas podem fazer. E é uma iniciativa muito legal porque abre, né, esse espaço de, vamos dizer assim, de muita representatividade para que as pessoas realmente vão lá e conheçam, né, e comprem dessas mulheres e façam essa economia girar. Tem muita gente aí talentosa, né, muita mulher de garra mesmo, que precisa, às vezes, de uma oportunidade, de uma visibilidade, né? Hoje de manhã mesmo, num grupo de mulheres que eu tenho, eu estava falando exatamente sobre isso. Elas botaram lá, coincidentemente, um vídeo de uma mulher que ela é negra também, ela é do Maranhão. E ela, enfim, ela hoje é bem grande, empreendedora e tal. E aí eu falando que, sim, é muito importante você ter garra, você ter vontade de realizar, você estudar, se preparar, mas é preciso que a gente esteja no ambiente certo. Assim, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque muitas vezes você é super talentosa, né? Você tem um trabalho muito legal, mas você não consegue mostrar, fazer aquilo crescer, porque não está no ambiente que, vamos dizer assim, possibilite, né, essa mulher ir mais para frente em tudo que ela está fazendo. Por isso é tão importante esse movimento que vocês fazem, né? Esse trabalho e, enfim, o próprio exemplo de vocês, né? Uma mãe e uma filha que se preparam, que estudam, que falam, né? Que não se calam, né? Diante das várias situações que não são tão legais assim, que aparecem na vida, né? Que todo mundo passa por situações, mas, como você diz, a estrutura, né? O próprio Brasil, a nossa própria nação, traz isso muito entranhado, né? Vamos dizer assim. E é preciso essa desconstrução que leva muito tempo, né? Que é um trabalho de formiguinha aí, que vocês e muitas outras fazem aí. Mas vamos lá. Conta um pouco pra gente iniciativas que vocês pensam aí para o futuro, coisas que vocês gostariam, né, de realizar ou que acontecesse para que esse cenário ficasse mais interessante, né? Vamos dizer assim. O que vocês pensam? A gente tem muitos sonhos, né? Conte aí pra gente. A gente tem um sonho de ter uma sede, né? Uma sede onde a gente possa ter atendimento de mulheres negras, né? Legal. A gente sonha aí com a Casa da Mulher Negra no Piauí ou em Teresina. Uma sede mesmo, a gente possa... Porque às vezes as pessoas ligam pra gente e a gente tá em algum lugar, não tem... Sabe? Então, a sede seria também um lugar muito importante. Um ponto de encontro, né? De encontro para trazer essas mulheres, para realizar várias dinâmicas, oficinas com ela, né? Já que a gente tem a Feira Preta, muitas mulheres se disponibilizam a ensinar o que já sabem, mas a gente não tem esse lugar que é o nosso ponto mesmo, sabe? Nosso lugar para a gente se organizar melhor, que isso é muito importante. E vocês já chegaram a pedir para algum, sei lá, algum político, alguma autoridade? Pois aí fica aqui o recado, né? Vamos já deixar esse recado aqui para os governantes aqui do nosso estado, né? Para, de alguma forma, né, pensarem sobre isso, que é muito importante, né? É muito importante, porque a gente... às vezes, não realiza algumas questões por não ter esse um espaço físico. Né? O espaço que a gente utiliza é o espaço Memorial Expresso Garcia, mas ele não é do Ayabás, eles são de várias... Ele é coletivo. Ele é coletivo, então muitas pessoas passam por lá, né? Nesse nosso sonho também, a gente iniciou um projeto que
que se chama Enegrecendo Saberes. É um projeto onde a gente vai para as escolas, conversa com os professores e professoras e a gestão escolar sobre racismo. Mas a gente tem um sonho de realizar o trabalho com as crianças, Sim, com os adolescentes, é né? importante. Então, a gente queria ter um projeto onde a gente pudesse estar próximo dessas crianças também, não só nas escolas, mas também dentro das periferias, né? Mapeando onde é que a gente possa contribuir com a autoestima dessas próprias crianças, né? Um trabalho mais coletivo, onde a gente possa ver crianças, adolescentes falando sobre elas, da sua autoestima. A gente tem um projeto muito bonito que está sendo copiado, que está sendo realizado pelas meninas da Bahia, né? Em Salvador, só com adolescente. Como está sendo interessante esse trabalho. Elas mesmas falam do racismo, elas falam de política, elas falam sobre tudo. Então, né, então a gente vai conseguindo aí fazer com que... Porque, como você mesma falou, a gente não vai conseguir ir de contra todo esse racismo e destruir isso de hoje para amanhã Isso. com os grupos de mulheres negras. É. Não vamos. É uma estrutura muito forte. Mas a gente vai conseguindo, de formiguinha, trazendo mais pessoas, né, para perto e, né, e nos acompanhando. Então, assim, a gente tem vários sonhos. A gente já desenhou nosso planejamento várias vezes, né, com o trabalho com crianças, a nossa própria sede. A gente quer mesmo ter essa intervenção, essa incidência mesmo em relação à educação, que para a gente é importante demais que mais professores e mais professoras tenham, entre aspas, essa consciência de que a educação não precisa ser uma educação racista, ela tem que ser inclusiva, Sim. ela tem que ser antirracista. Se a gente conseguisse trabalhar essa pauta da educação, né, nas escolas de Teresina, nossa, a gente ia ganhar muito com isso. Mas tudo isso também a gente depende. Não adianta pensar, não existe mais essa coisa da gente, como a gente fez há muito tempo, a gente fazer nossas ações, tirando dinheiro do nosso bolso, almoço, não dá, mas o mundo hoje é outro. Isso. Você precisa de projetos para fazer isso, né? Mas enquanto a gente não tem esse projeto, a gente vai fazendo do nosso jeito. Então, nosso sonho é mais mulheres empoderadas, mais mulheres negras com autoestima elevada, mais a juventude falando, questionando, falando de si, gostando da sua cor, né? Falando porque veio, gostando da sua pele, do seu visual, conhecendo a sua história. Esse é o nosso desafio. Né? Como você falou, nem todo mundo conhece a história. Quando você não conhece a sua história, você não sabe quem você é. Então, você segue o bonde, né? Você segue qualquer bonde. E até se sente inadequada, né? Acha que você é que está errada, você é que tem defeito, né? Porque... A gente tem muitos sonhos, acho que também na própria comunicação. A gente tem sonhos mesmo de... Um dia, hoje eu estava conversando com uma amiga hoje, e ela falando, já pensou se a gente tivesse um programa, um podcast só para falar das questões negras, né? De homens, de mulheres... Sei lá, a gente tem muito sonho. Importante. Buscar as jovens aqui que estão mais antenadas com a tecnologia. Hoje é possível, né, fazer um podcast. Pode não ser assim dentro do estúdio, pode ser um só de voz, que é muito importante também, né? Mas a gente está seguindo, a gente tem esses sonhos, né, que a gente acompanha. Nós temos entidades, o empreendedorismo mesmo, né? O empreendedorismo, melhorar a nossa Feira Preta para que ela seja mais divulgada, Sim. né? A gente tem nosso sonho, mas a gente está no caminho, né? A gente, com certeza, a gente já conseguiu muita coisa. A gente falar que não conseguiu seria dizer que a gente não trabalhou muito. A gente já conseguiu muita coisa. Muitos professores falaram, que bom que vocês foram na nossa escola. A partir de hoje eu vou agir dessa forma. Tem pessoas que falam, minha filha ouviu na televisão você falando e disse, olha, eu vi uma mulher preta na televisão, um dia eu também quero ir para a televisão. Então, isso é muito legal. É importante, vai inspirando essas crianças, né? E o ideal é esse mesmo, a gente... Tem uma frase aqui, não sei se você percebeu na hora que entrou, né, que é sonhar, que é uma frase que eu criei esta frase, né? Sonhar, acreditar e realizar. Sim, você pode. Então... Todas nós podemos, né, sonhar, acreditar que é possível e trabalhar para realizar, encontrar, porque quando a gente começa a pensar de que forma eu posso fazer isso, aí as ideias começam a chegar, né? Você começa a lembrar de alguém que pode ajudar, de outra pessoa, sei lá, de alguma coisa. Então, focar na solução, né, em como eu poderia realizar isso.
E fazer micrometas, como a gente fala, né? Porque a gente tem um sonho muito grande lá na frente, que, meu Deus, está muito longe. Mas aí, para chegar lá, que nem a gente subir na montanha, a gente vai subindo de passo em passo. Então, que pequena meta eu posso me colocar hoje para estar um pouquinho mais perto desse sonho, né? E todo dia ir fazendo essa pequena meta, né? Aos poucos para conseguir. Eu sei que a Lara vai falar, mas antes dela falar, né? Tem algo que a gente fala enquanto mulheres negras, desde que a gente realizou a primeira marcha de mulheres negras em 2015, que vamos realizar a segunda em 2025, né? Queremos que 1 milhão de mulheres estejam em Brasília, né? Reivindicando aí todas as nossas pautas sociais, políticas, econômicas, enfim. Mas tem uma coisa que a gente fala enquanto mulher negra, que o que a gente quer? A gente quer o bem viver. Sim. Se a gente conseguir o bem viver para todas as mulheres pretas, onde a gente estiver. E aqui a gente teve um momento, né, que eu achei muito interessante, de conversar com a Angela Davis, que esteve no Brasil já várias vezes. E aí ela falava nisso, né, nesse bem viver. O bem viver não é o que a gente quer para todas as mulheres negras, é que uma mulher negra que ela vende picolé na rua. Uhum. O bem viver para ela poder vender aquele picolé dela e ela sustentar e garantir a alimentação dos seus filhos. Sim. Chegar na casa dela, a casa dela ser uma casa própria. Uhum. Mesmo que ela seja uma pessoa que a gente olha, mas é só uma pessoa que vende picolé. Mas ela tem uma casa própria. Sim. Ela tem água encanada, ela tem energia elétrica. Dignidade, tem saneamento. né? É o bem viver que a gente quer para todas as pessoas. Porque se melhorar a vida de todas as mulheres negras, melhora a vida de toda a população do Brasil e do mundo. Com certeza. Lara, conversa aí mais um pouquinho, enfim, as ideias aí que foram surgindo enquanto tua mãe está falando. Eu sei que tem muita coisa, né, que pode ser falada com relação a esse tema. Mas, assim, o que você, por exemplo, que mulheres negras, além das que já foram faladas aqui, vocês hoje, até no mundo, vocês olham e dizem assim, ó, ela está me representando, né? Ela faz algo interessante que tem a ver com esse nosso movimento. Tem alguém, assim, no mundo ou no Brasil que ainda não foi falado aqui? São tantas mulheres negras. O Ayabás, ele faz parte de uma rede, né? Sim. E aí, dentro dessa rede, a gente faz parte da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e da Articulação de Mulheres Negras do Brasil. Então, quando a gente... esse nome rede, ele é proposital, né? A gente Sim. realmente tem essa troca, essa comunicação. Então, eu acho que desde mulheres negras que a gente tem como destaque, por exemplo, na política. Sim. Ou em outros lugares, a minha mãe falou da Angela Davis, né, que é essa marca do movimento Panteras Negras nos Estados Unidos, né, um movimento Sim. revolucionário. Mas eu acho importante a gente falar dessas mulheres negras que cotidianamente constroem esses aqui, movimentos, né? E lutam por isso, né? E acreditam nisso. E a partir dessas iniciativas, né? Desse trabalho de formiguinha, é que a gente consegue atingir essas pessoas, né? Teve uma vez que a gente foi dar uma palestra na Casa de Isabelê, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aqui de Teresina. Não sei se vocês conhecem. Eu não fui ainda pessoalmente, mas eu já dei uma olhada. É assim, uma instituição que vale super a pena conhecer. Uhum. Ela lida com crianças em situação de vulnerabilidade social. E dentro da Casa de Isabelê tem atividades socioeducativas e também cursos de profissionalização. Uhum. Né? E a casa foi onde eu estagiei, né, durante o meu curso. E a casa, ela trata de vários temas durante o ano. E um desses temas é a questão racial. E aí, uma palestra, né, a gente enquanto Ayabás, a gente sempre faz também esses trabalhos nessas instituições. E aí, uma das meninas perguntava, mas vocês acham que o racismo um dia vai acabar? E aí, pra gente que cotidianamente tá lutando, tá falando, é uma pergunta que até meio que, sabe, faz a gente recuar um pouco e pensar. E aí eu disse pra ela, olha, eu sinceramente acho que o racismo, ele não vai acabar. Pelo menos eu, Lara, não vou viciar nessa isso. Encarnação, talvez, né? Talvez uma neta minha.
Mas se uma mulher negra puder ter acesso, sabe? Se uma mulher negra puder acessar espaços, hoje eu acesso espaços que minha mãe lá atrás não tinha essa Sim. perspectiva de acessar, que minha avó lá atrás não tinha essa perspectiva de acessar. Então, inclusive na própria Casa de Isabelê, no primeiro dia que eu cheguei para o meu estágio, e me viram uma jovem negra de tranças, e universitária, as meninas ficavam olhando assim para mim, admiradas, né? E me perguntavam, mas tu estuda na universidade? Porque é algo muito distante. Então, poder criar perspectivas, né? Que as pessoas negras possam ter as mesmas perspectivas que as pessoas brancas. E aí, eu acho que minha mãe já falou muito de sonho, mas quando você pergunta o que é que ainda falta, né? É porque o racismo, falar sobre racismo incomoda. E dói, se em mim, que sou uma mulher negra que... Bem resolvida. Que passo por isso todos os dias, dói e machuca, imagina para as outras pessoas. Então, assim, primeiro que dói. E segundo que incomoda. De fato, incomoda. Você, enquanto uma mulher branca, ter que parar para pensar sobre o racismo é incômodo. É te tirar do teu lugar de poder, de status e fazer com que você reflita. Sim. Então, mudar essa estrutura incomoda, realmente gera incômodo. Então, eu acho que talvez o meu sonho esteja muito mais ligado a isso, né? A mudança de mentalidade, né, das pessoas. Que as pessoas consigam entender que enquanto só o Ayabás fizer, a gente não consegue mudar essa estrutura. Enquanto só a Alda fizer, enquanto só a Lara fizer, a gente não consegue mudar essa estrutura. Então, assim, a gente tem vários sonhos, vários projetos. Nesse último projeto do Enegrecendo Saberes, a gente conseguiu atingir mais de 300 professores. Mas isso não vai conseguir mudar a educação do Brasil. Então, a gente precisa que, de fato, as pessoas assumam esse compromisso, né? Quando a gente fala de racismo, parece que a gente está falando só sobre nós, pessoas negras. Mas não, a gente está falando de uma sociedade inteira. Então, isso também se refere à França, isso também se refere a outras pessoas, e em especial as pessoas brancas, né? Que precisam assumir essa responsabilidade. Então, acho que, enquanto Ayabás, enquanto mulher negra, enquanto juventude, hoje o meu maior sonho é que a gente consiga virar essa chave, sabe? Que a gente consiga que essas pessoas sejam responsabilizadas, né? E esse é um trabalho que ele precisa estar na política, ele precisa estar nas legislações, a gente precisa cobrar, a gente precisa acompanhar isso e também conscientizar as pessoas, né? Sim. Sobre isso, sobre essa questão, para que não seja só uma pauta nossa, e sim uma pauta de todas as pessoas. E sempre, talvez, até, era isso que eu também ia perguntar, durante o ano inteiro, né? Vocês até chegaram dizendo que tem umas palestras agora e tal, né? Mas, assim, vocês recebem convites para falar sobre isso durante todo o ano? Ou isso vamos dizer, se concentra em momentos específicos onde tem alguma data comemorativa, alguma coisa assim, para que vocês vão para os colégios, vai para uma empresa, sei lá, falar sobre isso, né? Sobre o movimento, sobre a inclusão, sobre racismo. Como é para vocês, como é que vocês percebem esse movimento, né? De convites mesmo, para falar em rádio, em TV, A gente recebe convite o ano todo. O ano todo, né? E assim, a gente tem até agora, né? Não sei, talvez tenha algumas mudanças, né, dentro das empresas, mas a gente também já está indo para empresas, né, particulares. Sim, empresas privadas. Que bom. As empresas estão começando a entender que é importante você falar sobre diversidade. Sim. E tratar sobre diversidade, você precisa também tratar sobre preconceito, sobre racismo. Sim. Porque uma equipe diversa, ela é muito mais produtiva do que uma equipe que não é diversa, Com né? certeza. Você tem mais pontos de vista. Então, ou seja, economicamente, isso também passa a ter um impacto, Sim. né? E aí, agora parece que tem esse start do que a gente já falava há muito tempo dentro do movimento negro, né? Que quando a gente luta por igualdade, luta por equidade, não é algo que vai só nos beneficiar, mas beneficia toda uma sociedade, né? Sim.
Com certeza, é muito importante e é muita conversa, né? Para uma hora só aqui. Mas eu queria, já finalizando a nossa conversa, que está quase, né, no nosso limite, perguntar. A gente sempre fala que nós somos, né, todas poderosas, né? O nome é Elas Têm Poder. A gente fala que a gente é poderosa porque a gente é filha de Deus, que é um ser poderoso, e que a gente tem o DNA dele, cada uma de nós. E que dentro, né, de nós existem superpoderes, que são as habilidades, os talentos que eles nos dão, que ele nos dá, aliás. E aí eu sempre pergunto às mulheres que vêm aqui qual é o seu superpoder, né? Então, assim, eu queria que cada uma de vocês dissesse qual é o seu superpoder, né? O que lhe faz ser uma mulher poderosa? Eu quero falar primeiro que a Sarah vai falar a mesma coisa que eu vou falar. Eu acho que o meu superpoder é a resiliência. Eu amo essa palavra, porque ainda mais quando você se sente atingida por tantas coisas, Sim. né? De modo geral, a vida tem essas incongruências, né? Que a gente tem que se superar. E eu acho que enquanto mulher negra, ter essa autoestima, de reafirmar a minha identidade, de me posicionar, de, dependente do espaço em que eu estiver, poder trazer essa pauta, não como uma forma de vitimização ou como algo que me define, mas algo que faz parte de mim, sabe? E trazer isso, eu acho que resiliência é uma palavra que poderia dizer que é o meu seu superpoder. superpoder. E que eu adoro essa palavra, sabe? E que eu acho que essa resiliência, ela é ancestral mesmo, sabe? Que vem da ancestralidade, que vem da nossa história. Que mesmo a gente passando por todos esses percalços, a gente ainda consegue trazer essa alegria, trazer essa felicidade. Sim. A gente falava sobre dançar, né? Sim. A gente ainda traz na nossa cultura essa força. Então, a alegria das cores, as comidas saborosas, essa dança, o samba, né? As danças afro expressam essa alegria. Então, mesmo com tanta luta, a gente traz essa alegria. E, para mim, isso é o maior exemplo de resiliência, né? Que a gente Demais. É mesmo. Aí você falando aí, me veio na lembrança que eu tive a oportunidade de ir na África. E lá a gente participou de um jantar temático. E é incrível, assim, realmente, o povo, né? Eles lá, é uma alegria, é um sorriso o tempo todo, e aquelas danças, é muito bonito. Eu acho lindo, eu adoro, assim, os ritmos, né? Eu acho muito bonito, as cores. Então, realmente, a resiliência é algo que representa muito bem aí, né, as mulheres negras. E você, né? Qual outro superpoder que não seja a resiliência que a gente já sabe que tem, né? Eu acho que eu tenho muito ainda na minha cabeça, independente de todo o contexto, né, político, acho que pode ser algo que a gente esteja na moda, né? Mas acho que tem uma palavra que é muito legal que a gente tem usado enquanto mulher negra, que é esse esperançar. Eu tenho muitas esperanças ainda de que a gente consegue mudar muita coisa, sabe? Eu acho que a gente não vai fazer o papel do governo, a gente não vai fazer o papel de outra, vamos fazer o nosso papel. Então, eu acho que o superpoder, porque eu ainda acredito muito, sabe? A gente possa mudar. Eu acredito ainda que as pessoas vão mudar muito as suas cabeças, sabe? Quando eu imagino de pessoas que dialogaram com a gente de uma forma e hoje pensa de uma maneira diferente, então a gente conseguiu. Sim. Sabe? Então, esse verbo esperançar, para mim, ele não sai, sabe? Não sai mais da minha cabeça. Nós vamos ter que ter essa esperança, porque quando a gente não passa essa esperança para as pessoas, a gente não vai ter resiliência. A gente vai parar de sonhar. Né? Parece meio utópico, né? Mas não é utopia. A gente sonha mesmo com aquilo que pode modificar. Assim. Ao mesmo tempo que eu vejo violência contra a juventude negra, eu acho importante demais, por isso que eu tenho esperança, ver um sobrinho, tipo Caio Vinícius, né? Um menino jovem, né, de 20 e poucos anos, com a capacidade intelectual, um menino negro, com a capacidade de falar, de trazer para si outros jovens, a pensar. Então, eu tenho esperança, como eu tenho esperança na minha filha, na Lara, da Nuta,
na Dandara, na Gabi, sei lá, na Yun, e tantas jovens, né, que eu conheço que tem isso. Então, por isso que eu penso na esperança, porque eu acho que o superpoder da gente tem que ser a esperança. Quando eu vejo na juventude, que eu vou na universidade, que eu fui há um tempo, né, e depois retomo a universidade no mestrado, que eu vejo meninos com cabelos black, meninas com cabelo estrançado, com frases aqui, falando de negritude. Então, não dá para ter. Então, acho que é isso. Eu não perco a esperança, não. Muito bem. Eu acredito que a gente ainda vai ter um país, posso não estar aqui nesse mundo, mas a gente ainda vai ter um país onde a população preta vai se impor muito mais do que se impõe agora. E vai dizer, não, agora basta. Uhum. A gente vai ter que ser dessa forma, como eu falo, né? Como eu falei, mas de uma forma que a gente quer o bem viver. A gente quer viver bem, a gente quer ser feliz, quer qualidade de vida. Então, eu acredito ainda que a gente possa conseguir. Com certeza. E uma coisa que a gente não falou, rapidamente aqui a gente pode falar sobre a violência contra a mulher negra. Você que diz que gosta das pesquisas, né? Existe algum número assim que diga que a mulher negra ela passa por mais situações de violências do que a mulher branca? Infelizmente, sim. Né? Através da Rede Mulheres Negras do Nordeste, a gente realizou uma pesquisa, né, sobre violência contra as mulheres negras, em especial as mulheres negras no Nordeste. E essa pesquisa, ela fez vários levantamentos, né? Mas, para quem quiser, né, quem estiver nos ouvindo, nos vendo, uma base oficial, a gente tem o próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em que ele vai trazer esses dados, né, por cor ou raça. E as mulheres negras são as mais atingidas. A gente também tem aqui no Piauí o laboratório Elas Viva, que é o laboratório da Secretaria de Mulheres, que também traz dados oficiais, inclusive registros, né, da própria Secretaria de Segurança Pública. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, mas por que essas mulheres negras são mais atingidas, né? No geral, as mulheres negras sofrem mais casos de violência. A população negra, no geral, sofre mais casos de violência, e quando a gente pensa em violência contra a mulher, elas também sofrem mais casos de violência. E aí a gente tem alguns fatores, por exemplo, a própria questão econômica. Se as mulheres negras são as mais pobres, elas tendem a ter uma dependência econômica maior dentro desses relacionamentos. Então, pode não ser um fator que seja obrigatoriamente em todos os casos. Sim. Mas, na maioria dos casos, essa dependência econômica faz com que essa mulher se mantenha nesse relacionamento abusivo, né? Talvez também a falta de acesso às políticas públicas. Ou seja, por exemplo, política de educação. Se eu não tenho acesso à educação, eu não sei dos meus direitos, eu não tenho perspectiva, então eu me mantenho naquele relacionamento. Enfim, são N os fatores. Mas, infelizmente, ainda as mulheres negras são as mais atingidas pelas situações de violência, inclusive pelos feminicídios, né? Que é o extremo, assim, os casos extremos, as mulheres negras morrem mais. No Piauí, no Nordeste e no Brasil. É um fato triste, né? Mas que o movimento, vocês e a sociedade como um todo, entendendo, né, da importância de se falar cada vez mais. E não só de se falar, mas de se agir, né? Sim. De trazer aí realmente ações, projetos, enfim, que possam mudar esse cenário. Sim. É muito importante. E vamos lá. Toda mulher, que vem aqui também, toda convidada, eu pergunto assim, para você, o que é uma mulher poderosa? Então, para você, Lara, né? O que define para você uma mulher poderosa? Eu acho que é uma mulher que ela tem a liberdade de fazer o que ela quer, o que ela gosta. Eu lembro muito que quando eu fui entrar na universidade, minha mãe perguntou, tu vai fazer esse curso? Queria que ela fizesse outro, é? E aí eu disse, vou fazer esse curso. Então, a minha mãe, ela sempre me criou muito... Ela me questiona, assim... Ela empoderou e depois rachou muito, porque empoderou demais, né? Ela me questiona, mas, Lara, tu vai... Eu viajo, aí saio sozinha, pego metrô, Lara, tu tem coragem de fazer isso? Mas ela me criou nesse sentido. Ela me criou para ter autonomia. Então, para mim, nunca houve a opção de não fazer a universidade, não cursar, porque minha mãe sempre me criou com essas perspectivas e com essas possibilidades, né? Então, acho que uma mulher poderosa é uma mulher que ela
pode escolher, Sim. que ela pode decidir o que ela quer, que ela pode dizer que vai colocar trança, que vai alisar o cabelo, porque ela tem autonomia Sim. e ela pode ter essas Sim. escolhas, né? Que eu acho que é isso também que a gente traz muito no Ayabás. No Ayabás você vai ter uma diversidade enorme de mulheres. Uhum. Então, tem mulheres que são de terreiro, tem mulheres que não são de terreiro, tem mulheres que são terceira idade, né? 60 mais, tem mulheres jovens. Então, é essa diversidade, sabe? E eu acho que uma mulher poderosa é uma mulher que pode escolher, que pode ser livre para escolher. Muito bem. Olha aí, viu? Criou uma mulher poderosíssima aí. E agora? Às vezes eu acho que ela fica, meu Deus, acho que... Se assusta, né? Eu criei uma mulher poderosa demais. E você, Alda? Eu acho que uma mulher poderosa, né, para não repetir o que ela... Que você concorda também, né? É, que eu concordo muito. Acho que tem que ser, a mulher poderosa tem que ser aquela que ela tem as suas escolhas, que ela não tenha medo, né? Acho que a gente não tem que ter medo, né, de viver. Isso é que é o poder. Não ter medo, ter coragem, né? Muita coragem para viver. Mas eu acho que a gente tem que viver os nossos sonhos, né? Uma mulher poderosa, ela tem que saber, ela tem que lutar, né, por essa sua liberdade, né? Ter vários conceitos, né? Mas tem uma coisa que eu sempre admirei que nas mulheres, né? Quando na minha adolescência, sempre quando eu via mulheres com conhecimento. Uhum. E assim, quando eu falo conhecimento, não é o conhecimento acadêmico só. Então, eu acho que uma mulher poderosa é aquela que tem conhecimento, né? Aquela que eu pergunto assim, e você, como você fez esse café tão gostoso? Uhum. Ela vai dizer, eu fiz assim, acordei e tal. Sabe, eu acho muito bonito, eu admiro mulheres. Eu acho que mulheres poderosas são aquelas que têm conhecimento sobre aquilo que elas fazem, aquilo que elas querem. Se é sobre o cabelo, se é sobre roupa, se é sobre a vida, se é sobre o cotidiano. A gente sempre sabe muita coisa. Aquela que aprende sempre também, né? Aquela que aprende. Mas eu admiro mulheres que, sabe, que têm conhecimento, que falam de algo com conhecimento. Isso, crianças... Quando eu vejo uma mulher pegar o microfone e falar sobre determinadas questões com conhecimento, por isso eu tinha uma admiração muito grande pela Trindade, porque colocavam ela em saia justa. E ela, com o poder dela que ela tinha de conhecimento, que não era conhecimento acadêmico, mas de vivência coletiva, vivência em comunidade, ela dizia a resposta correta, que ninguém tinha mais coragem de falar. Então, eu admiro, acho que a mulher com poder, ela tem que ter conhecimento. Né? Alguém perguntou, ela sabe... Sabe argumentar, Sabe né? argumentar, dar resposta. Eu sempre admirei. Além, logicamente, daquilo que a Lara fala, né? Essa autonomia, essa coragem de fazer as coisas. Isso é uma mulher poderosa. Muito bem. É verdade, eu concordo. E deixa agora aqui os últimos minutos aqui para que vocês possam deixar a mensagem final aí para as mulheres que estão nos assistindo, as que vão assistir depois, né? Sobre tudo isso que a gente conversou, o que é que você... Primeiro aqui, né? A mãe, vamos lá na ordem. A mãe, o que é que você... gostaria de deixar como uma mensagem assim, principal desse nosso bate-papo para quem está aqui nos assistindo? Eu acho que a mensagem principal é que a gente precisa conhecer a nossa história. Não deixar que ninguém, né, inferiorize você, suas ideias, o seu jeito de ser. Né? Isso não pode existir. A gente tem a mesma capacidade por igual de uma mulher branca, de um homem branco. A gente tem a mesma capacidade intelectual, sabe? Não importa de onde a gente veio, a gente tem capacidade intelectual. Eu acho que também tem outra coisa que também é muito difícil para a gente. É se amar e se gostar. Às vezes a gente se martiriza muito, né? Mas é pensar nisso, né? Eu tenho que me amar, tenho que me gostar, porque... Quando eu penso no processo da escravidão, que muitas mulheres negras foram violentadas, não sei o quê, mas elas, mesmo assim, elas eram bonitas, sorriam. Eu não posso mais ser uma pessoa no século XXI e dizer que esse sofrimento vai me deixar sempre na lama. Ele vai fazer com que eu chore um pouco, mas eu vou ter que levantar no outro dia e ir para a luta. Então, sabe... Eu acho que é ter coragem, é se gostar, é se olhar no espelho e se gostar.
da sua cor, do seu jeito, do seu corpo. Eu acho que é a mensagem para todas as pessoas. Sim. É se amarem, né? Primeiramente, se amar mesmo, se gostar. Enquanto pessoa, do seu jeito que você é. Muito bem. E aí, Lara? Complemente essa mensagem poderosa da sua mãe. Eu falar antes dela. É, né? Mas eu acho que a mensagem, né, que a gente sempre traz, sempre Sim. deixa e sempre quer deixar, é que por mais que a gente lute muito, né, que as pessoas trazem muito essa carga, né, pensam que a gente só luta. Uhum. É preciso viver, né? É preciso entender que a luta, ela também passa pelo autocuidado, né? Então, as conquistas individuais, elas também são coletivas, mas elas são primeiro individuais, né? Tipo, eu alcancei e ocupo o espaço da universidade, né? Isso foi algo para mim e que hoje reverbera na minha comunidade. Hoje eu consigo agregar a partir disso a minha comunidade, ao meu coletivo, mas isso também faz parte da Lara. Sim. Né? Então, a mensagem que eu deixo, e aí, especialmente para as mulheres que cotidianamente estão na luta, né? Sim. A gente costuma carregar muitos títulos, né? É a mulher que é a profissional, que é a assistente social, é que é estudiosa, é que é militante, que faz parte da Ayabás. Mas acho que primeiro tem a gente, né? Que tem a Lara, tem a França, né? tem a Alda. Então, acho que a mensagem final é essa mensagem de autocuidado, que a gente, em meio à luta, não perca isso, né? Esse autocuidado, essa valorização. Eu acho que é importante, né? E eu acho que o Elas Têm Poder, ele vem para trazer isso, né? Essa singularidade das mulheres é importante porque a gente se entende também nesse lugar de especiais. É isso que nos faz especiais, né? E trazer esse sentido, eu acho que é valorizar o nosso poder também. Muito bem. Amei aqui esse bate-papo, aprendi muito, né? Vou seguir aí todas as redes sociais. Convido você que está aqui com a gente para seguir também. A gente vai deixar na descrição aqui do episódio. Deixa aí seu comentário. As meninas aqui, a Alda e a Lara, à medida do possível, elas vão aí responder nos comentários. E vamos jogar aqui, né? Compartilhar esse episódio para o máximo de pessoas que a gente puder, porque assim a gente ajuda a esclarecer um pouco, né? A criar um pouquinho aí dessa consciência que a gente precisa para que todas nós mulheres, independente de cor, de raça, né? de religião, que a gente tenha essa vida boa, como você falou, essa vida digna, essa felicidade que a gente precisa ter e também empatia, né? De estar se colocando no lugar da outra mulher. Eu quero também deixar aqui para você o convite para você conhecer o Instagram do ETP Studios, que é o estúdio onde a gente grava aqui o Elas Têm Poder. E também aluga para outras pessoas que queiram, né, fazer seu podcast, seu infoproduto. Então, a gente vai deixar aqui e vai convidar você para vir conhecer o nosso trabalho, porque quanto mais pessoas puderem vir aqui, deixar suas mensagens, né, para o mundo, melhor, né? Porque a gente vai ajudando o mundo a mudar dessa forma, né? Com informação, com conhecimento, como você falou tão bem aí, que a mulher poderosa é aquela que tem conhecimento. Então, que vocês possam usufruir também desse espaço para vir deixar seu recado aqui, tá bom? E eu te convido para na próxima quarta-feira, às 20 horas, estar novamente aqui com a gente, mais um episódio poderoso desse podcast que veio para dar voz, né, para várias mulheres. Um abraço e até lá.